Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao livro de Mateus. Hoje é o capítulo 20. É a parábola dos operários da vinha. Jesus está comparando os céus com os operários, tá? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para a sua vinha. Ao contratar. E tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído, cerca de 3ª hora, viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide-vos também à minha vinha, e dá-vos-ei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez acerca da hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. Cerca de 1 décima, saiu e encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: Por que estáis aqui todo dia ociosos? É uma pergunta. Eles responderam: Porque ninguém nos assalariou. Ele disse-lhes: Ide-vos também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse aos mordomos: Chama os operários e pagai-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado os que tinham ido a hora 1 décima, recebeu cada um o seu dinheiro. Chegando também os primeiros, julgaram que havia de receber mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Mas ao receberem, murmuravam contra o pai da família, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualaste conosco, que suportamos o peso do dia e do calor. Porém ele, respondendo a um deles, disse: Amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a esse último tanto quanto a ti. Ou não quero, aliás, ou não me é lícito fazer os meus bens o que quero? Caramba, hein? Porque o teu olho é mau, porque eu sou bom. Vamos ler de novo? 20. Parábola dos operários da vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para a sua vinha. O reino dos céus. Tá. E tendo ajustado com operários 1 denário. Então, ele, combinou com o operário 1 denário por dia. 1 denário por dia. Mandou-os para a sua vinha. E o operário já foi trabalhar. Certo? Está se referindo aqui às pessoas para pregar a palavra de Jesus. Tá? As pessoas, está se referindo, os céus vai ser assim. Vocês que vão morar com Jesus lá em cima, vai ser assim. Tendo saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos, e disse-lhes: Ide-vos para a minha vinha, e dá-vos o que for justo. Tá? Aqui ele não estipulou o preço. 5. Eles foram. Saiu outra vez cerca de hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. Cerca de 1 décima, saiu e encontrou outros, quer dizer, horas, e encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: Por que estáis aqui todo o dia ociosos? Ele respondendo: Porque ninguém nos assalariou. Ele disse-lhes: Ide-vos para a minha vinha. Tá? Ele também não estipulou o preço aqui para eles. Né?
Eles responderam, porque ninguém nos assalariou. Então, eles, né, se ofereceram para trabalhar na vinha. Ele disse-lhes, ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo, chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, até os primeiros. Tendo chegado os que tinha ido a hora 1/10, recebeu cada um seu dinheiro. Tá? Ele pagou, mas não estipulou o preço, mas pagou. Chegando também os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Porém, eles receberam 1 denário cada um, porque combinou 1 denário. No começo aqui da leitura, né? Tá aqui, ó. E tendo ajustado com os operários, 1 denário por dia. Então, era 1 denário por dia. Mas, ao receberem, murmuraram contra o pai da família, dizendo, estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualaste conosco, que suportamos o peso do dia e do calor? Porém, ele respondendo, a um deles disse, amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Tá certo. Toma o que é teu e vai tu. Que eu quero dar também a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer dos meus bens o que quero? Porventura o teu olho é mau, porque eu sou bom. Porque eu sou bom? A pergunta. 16. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Jesus está se referindo aqui à salvação, né? Sobre a salvação aqui, né? Ele está falando muitos são chamados e poucos escolhidos. E olha outro detalhe, ele não está falando todos, né? Ele não está falando todos, resumindo, todo mundo. Ele está falando muitos, tá? Então, e poucos escolhidos, tá? Esses escolhidos, será que eles estão bem com Jesus, como eu disse no meu último vídeo? Será que vocês estão seguindo esse livro direitinho? Porque a salvação de Jesus é delicada, viu, bicho? Muito delicada. Sabia? A salvação para vocês é muito delicada. Se vocês abraçar o Pai, se vocês quiserem, não vai ter nada disso para vocês. Bom, eu não estou falando para vocês me seguir. Eu estou mostrando para vocês esse livro preto. Bom, a maior parte é preto, né? O meu é marrom, mas não deixa de ser preto. Tudo a mesma coisa. O conteúdo é o mesmo. Não muda nada. Então, está falando aqui que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Será que esses escolhidos estão certinho diante desse Jesus aqui, desse Deus falso? Como eu falei para vocês, vocês querem ser livres disso aqui, porque toma lá e dá cá. Se você não seguir Jesus direitinho, você está frito. Está frito. E quem foi escolhido vai morar com ele lá na cidade dele, na Nova Jerusalém. Cidade material. Eu já mostrei para vocês, Apocalipse 13. Apocalipse 21 e 22. Né? Vamos lá, eu só estou lendo o livro de Mateus para mostrar, para desmascarar quem é Jesus, tá? Vocês viram um monte de coisas aqui que eu mostrei. Que ele é ruim, né? Ele é vingativo também, né? Continuando, 17. Subindo Jesus a Jerusalém, tomou da parte os 12 discípulos e disse-lhes pelo caminho, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, entregá-lo aos gentios para ser escarnecidos, açoitados e crucificados, e ao terceiro dia ressuscitará.
Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, prostrando-se para lhe fazer um pedido. Ele disse-lhes: que queres? Ela respondendo: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no meu reino, se sentem no teu reino, né? Um à tua direita e outro à sua esquerda. Olha só, a mãe deles pedindo para Jesus, para fazer os filhos deles sentar no reino dele, quando ele subir. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis? Podeis vos beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam: podemos. Disse-lhes: efetivamente, haveis de beber o meu cálice, mas quanto a estar sentados à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim. Conceder-vos, mas será para aqueles para quem está reservado por meu Pai. Olha só, acepção de pessoas. De novo, os 10 ouvindo isto, indignaram-se, aí tá vendo? Contra os 2 irmãos. Mas Jesus chamou a si e disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações, mas Jesus chamou a si e disse-lhe: vós sabeis que o príncipe das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Com 26. Não será assim entre vós, mas todo o que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo. E o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Olha lá, ó. Redenção de muitos. Então ele já deveria estar sabendo quem é e quem não é. Tirando os 12. E até hoje ele sabe quem é e quem não é. Quem vai morar com ele lá na nova cidade e quem não vai. Continuando. Os cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, seguiam muita gente. Eis que 2 cegos que estavam sentados junto à estrada, ouviram dizer que Jesus passava e puseram-se a gritar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem de piedade de nós. Olha, de novo, confirmando a passagem de Zacarias, se não me engano, 12:9. Quando o seu Deus fala assim: eles porão os olhos em mim, né? O Senhor Deus do Antigo Testamento se fazendo de Jesus, né? Vamos voltar lá, né? Vamos parar aqui. É rapidinho. É um livrinho atrás. Zacarias 12, aí ó. Olha lá, vamos lá. 9. Naquele dia procurarei esmagar todas as nações que vierem contra Jerusalém. Logo, logo vai estar aí, gente. Todas as nações, na época de hoje, hein, vão se levantar contra Jerusalém. Escuta o que eu estou falando. Os noticiários mostram. Derramarei sobre a casa de Davi, no versículo 10. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de preces. Tá? Espírito Santo. Espírito da graça. As igrejas, entre aspas, enganam o povo que prega a graça. Mas eles pregam a lei, tá? Tá bom? Continuando. Eles porão os olhos em mim. Olha lá, ele falando. As pessoas vão pôr os olhos em mim. Ele está se fazendo de Jesus aqui. Tá? Ele vai se fazer de Jesus. Eles porão os olhos em mim. Tem Bíblia, tem livro preto que fala assim: eles colocarão os olhos naquele. Está se referindo a outra pessoa. Aqui, o certo, por isso que eu falo para vocês, quanto mais antigo esse livro aqui, esse livro preto, melhor para vocês entenderem ele errado ainda. Aí vai estar errado, mas é um pouquinho melhor para vocês abrir um pouco a mente, sair das religiões, se esforçar para ter
a vontade de querer conhecer um pai espiritual, não carnal. É como eu falei para vocês, vocês têm que saber dividir a carne do espírito, o espírito da carne. O dia que você souber, as igrejas falam assim, você está na carne. Ué, o que tem de espírito? O que tem de espírito, gente? Me responde aí, o que tem de espírito? De espiritualidade aqui nesse livro não tem nada. Tem alguma coisa espiritual aqui? Tudo que eu li para vocês, e vou mostrar mais ainda, é tudo carnal. Não tem nada espiritual. Se tiver, pode questionar lá no meu canal e colocar lá, ó. Você não sabe? Tá essa passagem aqui, ó. Leia aí. Eu vou ler com todo prazer. Vou ler, vou analisar e vou responder, vou divulgar. Continuando, né? Eles porão os olhos em mim, em quem traspassarão, chorarão com pranto, como se chora um filho único, e terão dele um sentimento como costuma ter na sorte de um primogênito. Jesus, está se referindo a Jesus aqui. É simples, é só você ler e entender, tá? Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como no pranto da cidade de Adedrão, no campo de Magedão. Tá aí. É a mesma passagem lá, ó. Tá vendo? Ó? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver, ó. Soberba, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, né? Davi, olha lá, ó. Vamos voltar um pouquinho para trás, para o versículo 8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles será como Davi, e a casa de Davi perecerá aos olhos deles, como a de Deus, como um anjo do Senhor. Está aí, né? Próprio Deus, Jesus é o próprio Deus do Antigo Testamento. Está escrito aqui, não é eu que estou falando. Tá? Vamos lá onde eu parei. Aqui, os cegos de Jericó. Cadê? Né? 31. Porém o povo repreendia-os para se... Os cegos de Jericó... 30. Desculpa, eu fui no 31. Eis que 2 cegos que estavam sentados junto à estrada ouviram dizer que Jesus passava e puseram a gritar, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de nós. Porém o povo repreendia-os para que se calassem. Eles, porém, cada vez gritavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem de compaixão de nós, tem de piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e disse, que queres? Olha só, ele ainda pergunta para os caras, que queres? Olha, ele não é onisciente, onipotente, onipresente, ele não sabe de tudo. E obviamente ele estava sabendo, né? Ele estava sabendo que os caras eram cegos. Por que ele perguntou, o que vocês querem? Pô, gente, o que eles querem? É a mesma coisa de vocês aí. Pergunta para Jesus, Jesus, tem que pedir. Ele não sabe o que vocês querem. Estão precisando? Pede ainda e ele não dá. Igual eu mostrei no último vídeo ali, né? Jesus parou, chamou-os e disse, que queres que eu vos faça? Olha, brincadeira, hein? Senhor, responderam eles, que se abram os nossos olhos. Jesus, compadecido deles, tocou-lhe os olhos e no mesmo instante recuperaram a visão e o seguiram. Capítulo 21. Gente. É o material. A entrada em Jerusalém, capítulo 21. Aproximando-se de Jerusalém e chegando a Betfage, junto do monte das oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta, e o seu jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-me. Olha só, a jumentinha estava presa. A jumentinha era de alguém. Tem que dar para você entender isso. Eles foram lá, roubaram. Eu vou repetir. 2.
Aproximando-se de Jerusalém e chegando a Betfage, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade que está de frente de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta, e o seu jumentinho com ela. Desprendei-a e a trazei-me. Quer dizer, ele pediu para os 2 discípulos ir lá, desprender as jumentas. Se elas estavam presas, algum motivo elas estavam presas, e era de alguém. Concorda comigo que era de alguém ou não? Errado? Então tá bom. Só você analisar e ler. Ler e analisar. 3. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa deles, e logo os deixará trazer. Ah, bom, tá vendo? Por isso que é bom. É que eu tenho esse costume de ler e já querer decifrar, né? Explicar o começo. Mas aí vocês vê, né? Muito bem. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso montado numa jumenta, e num jumentinho, filho de que leva o jugo. Indo os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles os seus vestidos e fizeram-no montar em cima dela. O povo em grande número estendia no caminho os seus mantos. Outros cortavam ramos de árvores e juntavam com eles a estrada. As multidões que o precediam e as que iam atrás gritavam dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Plural. Quando entrou em Jerusalém, alvorou-se toda a cidade, dizendo: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Quer dizer, Jesus aqui, o próprio Deus, como ele matou muita gente lá atrás, né? Como o Senhor Deus matou um monte de gente lá atrás, ele tinha que bolar um plano, ele tinha que fazer alguma coisa, né? Ele tinha que fazer alguma coisa para ele não ficar mal falado, digamos assim, tá? Para não ficar mal falado. Porque era pesada a lei lá atrás, ele era vingativo. Vocês podem ler lá. Eu já postei vários vídeos a respeito disso. Então, para não ficar feio para ele se fez de Jesus, tá? Ele se fez de Jesus, para o povo adorar o Filho de Deus, entre aspas, que era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, para enganar o povo. Desculpa, para enganar o povo, tá? Para não ficar mal para ele. Acredite ou não, se você quiser. A visão que eu tenho hoje é totalmente diferente do que eu tinha antes, entendeu? O Pai, ele me mostrou, ele usou certas pessoas para mostrar a verdade para nós, e quando você lê aqui, quando você se conhecer como espiritual, quando você dividir a carne do espírito, você vai entender bem esse livro, pode ter certeza. Se eu falei alguma coisa errada do capítulo 1 até o 21 que eu estou, vocês podem me questionar. Eu estou ao ouvido de vocês, não tem problema não. Não sou perfeito. Aliás, ninguém é perfeito. Nem Jesus foi perfeito, tá? Nem Deus foi perfeito. Então, perfeição aqui, zero. Continuando. Na Galiléia, Jesus expulsa do templo os vendilhões. Jesus entrou no templo de Deus, entre aspas, expulsou todos os que lá vendiam e compravam. Vendiam e compravam. Templo de Deus, hein? Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizeste dela covil de ladrões. Olha só. As igrejas de hoje em dia é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Eu vou repetir.
Jesus entrou no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam. Nas igrejas hoje em dia, tem barzinho, né? Tem lanchonete, né? Eles fazem as coisas para vender dentro da igreja, bolo, doce, né? Fala que é para ajudar a obra de Deus. Estão vendendo nas igrejas, né? CDs, vai vendo. Eles falam que é para ajudar a obra, né? Para ajudar a obra, para pagar alguma coisa. Se tiver que comparar essa passagem com as igrejas, é só vocês analisar, não muda nada. Continuando, 14. E aproximaram-se dele no templo cegos e cojos, e os curou. Porém, quando os príncipes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas operadas por ele, e os meninos gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? Jesus disse: Sim, nunca lestes? Da boca das crianças e meninos de peito, fizeste sair um perfeito louvor. Meninos de peito. O pai dele matou quase todos lá atrás. 17. Tendo deixado, retirou-se Jesus para fora da cidade, para Betânia, e lá passou a noite. Tem passagem, deixa eu ver. Tem passagem aqui, é que Mateus conta uma história X, Lucas, outro modelo de história, Mateus, Marcos e Lucas, cada um conta uma versão diferente, tá? Tem versão aqui que ele entrou no templo, tá? Chicoteando, derrubando. Olha a atitude dele. Não precisava fazer isso. Deixa eu ver se eu acho. Vai ser meio. Deixa eu ver, vai ser meio complicado achar. Deixa eu ver. Vamos ver se eu acho aqui rápido. Porque essa Bíblia aqui, ela não tem referências, né? Igual as outras, né? Mas tem Bíblia aí que tem referências, que você vai direto, né? Entendeu? Deixa eu ver. Vamos ver essa aqui. Ressurreição, não. Tá vendo? Aqui já é. Vila Perdida, não vai ser meio difícil. Feito Lázaro, perdão, filho pródigo. Não queria tanto que. Bom, mas beleza. O que eu posso fazer, né? É que cada um escreve de um jeito, entendeu? Então, por isso que eu falo pra vocês, esse livro aqui, tem várias pessoas, né? Quanto mais antigo, melhor. Quanto mais moderno, piorou. Sabe? Piorou. Eles querem esconder a verdade, entre aspas, né? Desse livro aqui, né? Que de verdade não tem nada, para enganar as pessoas, para as pessoas não abrir os olhos para ter o conhecimento do verdadeiro Pai. Isso aqui está tudo errado. Você entendeu? Quer ver, ó? Eu tenho uma Bíblia aqui, tá? Que eu ganhei. Deixa eu ver, tá aqui debaixo. Deixa eu ver. Quer ver? Ai, peraí, gente. Peraí. Aqui, ó. Achei. Ó. Olha só. Olha só como eu não tô mentindo, hein? Cada ano que passa, cada dia que passa, eles mudam totalmente a Bíblia. Totalmente, ó. Essa aqui é uma versão antiga, tá? Bem antiga. Olha a moderna de hoje. Olha. Tem nada a ver. Nada a ver. Vamos abrir um versículo aqui, quer ver? Ó. Aqui, ó. Salmos, ó. O começo da Bíblia já fala em Salmos, olha. Ó.
Eu tinha um monte de Bíblia, eu já tomei todas. Ó, olha só, está falando de Jesus, do nascimento de Jesus Cristo. Cadê Gênesis aqui? Cadê Gênesis aqui, tá vendo? Não tem Gênesis, ó. Já começa a falar o nascimento de Jesus Cristo, ó. Não sei se dá para vocês verem, ó. O nascimento de Jesus Cristo, começo da Bíblia, né? Mais para frente fala do quê? Fala como devemos seguir Jesus. E Gênesis? E Deuteronômio, Êxodo, Números, cadê? Quer dizer, aqui ó, aqui já está falando 29º dia. Ah, já está ao contrário, ó, as pragas da rãs aqui, ó. Êxodo. Olha que loucura, gente, ó. Êxodo. Cadê? Ó, Êxodo. Ó. Dá para vocês verem? Olha lá. Êxodo. No comecinho da Bíblia, ó. E uma, a palavra está tudo errada aqui, gente. Vamos ver aqui se eu acho alguma coisa interessante aqui. Bom, nem vou, porque ó, só a capa já diz tudo, ó. Cadê? Ó. Leitura diária, ó. Isso é Bíblia? Não. A Igreja Universal tem uma gráfica, se eu não me engano, a Bíblia deles também. Testemunho de Jeová tem uma gráfica, a Bíblia deles também, né? Aí em Apocalipse fala, ai daquele que acrescentar um tio, retirar um tio, um Y, uma coisa assim, desse livro. Vai tirar a parte dele de lá. É, cuidado, hein, gente. É, olha aí, tá vendo? Continuando, vai. Tá. Osana, 17, tá. Vamos lá, 18. A figueira seca. A figueira seca. Acho que dá tempo. Pela manhã, quando voltava para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira junto ao caminho, aproximou-se dela e não entrou nela, senão... Como é que é? Desculpa. Pela manhã, quando voltava para a cidade, teve fome. 19. Vendo uma figueira junto ao caminho, aproximou-se dela e não encontrou nela, senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Olha só. E imediatamente secou a figueira. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, dizendo, como secou a figueira imediatamente? Respondendo Jesus, disse-lhes, na verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas ainda se disserdes a este monte, sai daí e lança-te no mar, assim se fará. E tudo o que pedires com fé no coração recebeis. Mentira, igual eu mostrei nesse último vídeo que eu fiz aí, se não me engano, 18 ou 19, tá? Então, olha só, ele amaldiçoou a figueira, coitada. Só porque não tinha... É ruim, viu, meu? Tô mostrando pra vocês aqui quem é Jesus, tá? Esse Jesus que vocês adoram, que Jesus é a minha vida. Minha não, de vocês. Falando como fala aí, dito popular. Jesus é a minha paixão, Jesus é o meu rei. Cuidado, hein? Cuidado. 23. Tendo ido ao templo, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo aproximaram-se dele. Quando estava ensinando, disseram-lhe, com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu tal poder? Jesus respondendo, disse-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Se me responderes a ela, então eu vos direi com que poder faço estas coisas. 25. De onde era o batismo de João? Jesus perguntando para os fariseus, né? Certo? Os fariseus. Do céu e dos homens? Mas eles refletiam consigo dizendo, se lhes dissermos que é, entre aspas, do céu, ele dirá, por que não credes, pois nele? E se lhe dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos tinham João como um profeta. Quer dizer, eles não sabiam o que responder. Portanto, respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Disse-lhes também ele, pois nem eu vos digo com que poder faço essas coisas. Olha aí, dente por dente, olho por olho. Quer dizer, poxa vida, se ele é Deus, mesmo sendo os inimigos dele, e uma questionando de boca, que custa, né? Que custa. Mesmo eles tendo bronca deles, né? Eles podiam
Jesus podia tentar, né? Chavecar, chegar mais junto, tentar conversar com eles, né? Como as igrejas fazem hoje, né? Entendeu? Não, eu vejo assim, né? Ele tinha que pelo menos, né? Continuando. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Respondendo ele, disse: Não quero. Mas depois, tocando de arrependimento, foi. Dirigindo-se em outro, dirigindo-se em seguida ao outro, falou-lhe do mesmo modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, mas não vou. Né? Eu vou, Senhor, mas não vou. Não foi. Vou apagar aqui. Eu vou, Senhor, mas não foi. 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam eles: O primeiro. Jesus disse-lhes: Na verdade, vos digo que os publicanos e os meretrizes vos levarão à dianteira para o reino de Deus. Porque veio a vós João no caminho da justiça, e não crestes nele. E os publicanos e os meretrizes creram nele. E vos vendo isto, nem assim fizestes penitência, depois para credes nele. Eu repeti. Parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E aproximando-se do primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Respondendo ele, disse: Não quero. Mas depois, tocando de arrependimento, foi. Dirigindo-se em seguida ao outro, falou-lhe o mesmo modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Jesus pergunta: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam eles, os discípulos: O primeiro. Jesus disse-lhes: Na verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes vos levarão à dianteira para o reino de Deus. Porque veio a vós João no caminho da justiça, e não crestes nele, e os publicanos e as meretrizes creram nele. E vós, vendo isso, nem assim fizeste penitência, depois para credes nele. A credibilidade estava tão boa lá sobre Jesus, sabe? Que ninguém mesmo, tinha quem acreditava em Jesus, entre aspas, e tinha quem não acreditava. Né? É a mesma coisa de hoje. É a mesma coisa de hoje. Eu acreditei muito em Jesus. Muito. Fui íntegro para Jesus. Íntegro. E bastante exigente, rígido nesse livro aqui, nas leis. Mas só perdi. Só perdi. Sabe? Então, hoje, minha vida mudou. Hoje eu sei que eu creio. Hoje eu estou voltado para bastante parte espiritual. Apesar de estar nesse lixo de carne, né? Que isso aqui é um lixo, tá? Ó. Isso aqui é um lixo. Entendeu? Lixo. Tá? Jesus mesmo disse: a carne nada presta. Até agora aqui não vi nada de espiritualidade. Estou acabando o livro de Mateus, não vi nada de espiritualidade. Continuando. A parábola dos maus vinheiros. Ouvi outra parábola, só de parábola, amigo. Pô, por que não rasga o chito pau da barraca? Se eu tenho que falar alguma coisa para os meus filhos, se eu tenho que falar alguma coisa para minha esposa, se eu tenho que falar alguma coisa para alguém, ou mesmo eu mostrando para vocês isso aqui, eu não vou falar em parábolas para vocês. Vocês já não vão acreditar. Imagina falando em parábola. Piorou. Eu já chuto o pau da barraca. Entendeu? É o que eu estou fazendo aqui. Acreditem ou não se vocês quiserem. Como eu falei, eu não quero que vocês me sigam. Eu quero que vocês leiam e entendam. Só. Parábola dos maus vinheiros. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha e a cercou com um
com um sebe, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre. E arrendou a uns lavradores, e ausentou-se daquela região. Estando próximo à estação dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receberem os seus frutos. Mas os lavradores, agarrando os servos, feriram e mataram outro. Tá? E outro apedrejaram. Enviou novamente outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, ele está se referindo aqui a ele mesmo e aos profetas, tá? A vinha é a palavra de Deus, Deus lá atrás, tá? As leis, os mandamentos lá atrás, tá? Esse Deus aqui, né, mandava os profetas, né, para pregar ou para anunciar, matavam. Aí mandou o filho, né? O pai, entre aspas, que é o próprio Jesus. Deus mandou o pai, o filho, tá? Vamos lá, né? O 36. Então enviou novamente outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram eu mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, onde tem respeito a meu filho? Porém os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-o, e teremos a sua herança. E lançando-lhes a mão, puseram-no fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará ele para aqueles lavradores? Responderam-lhe, matará sem piedade esses malvados, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que eles peguem o fruto e o seu tempo. Se referiu? Se referiu a ele mesmo, né? Tá bom? Vocês podem ler que vocês vão entender bem melhor. Espero que vocês estejam me entendendo. Estou procurando explicar o melhor possível, tá? A pedra angular. Jesus disse-lhes, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que fora rejeitada pelos que edificam, tornou-se pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Por isso vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produza frutos dele. E o que cair sobre esta pedra, far-se-á-se em pedaços, e aquela sobre quem ela cair ficará esmagada. Tendo os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouvido as suas parábolas, conheceram que falava deles, e querendo prendê-lo, tiveram medo do povo, porque estes o tinham como um profeta. Estava se referindo a ele, né? A pedra angular. Jesus é a rocha, né, que falam aí, a pedra. Mas, sabe, gente, tudo em parábola, né, mistério. Pra que isso, né? Bom, gente, eu paro no capítulo, o próximo capítulo será o 22, tá? Mais uma vez, acabo de fazer mais um vídeo de Mateus explicando, tentando explicar o livro de Mateus bem explicado. Não sou perfeito, como eu falei para vocês, nem Jesus também, ninguém é perfeito. Estou procurando explicar o máximo aqui para vocês abrir a mente, para ver quem é Jesus. E vai ter mais ainda, hein, meu? Vai ter mais. Porque eu estou procurando não fazer muito prolongado os vídeos, entendeu? Então, é complicado. Bom, desculpa de alguma coisa novamente. Obrigado por acompanhar os meus vídeos. Novamente eu vou repetir o que eu sempre repito. Eu não quero que vocês me sigam, tá?
Eu não quero que vocês me sigam. Eu só quero uma coisa, que vocês leiam e entendam esse livro errado. Tá? Tá errado sim. Tá bom? E não deixe esses pastores enganarem vocês. Sejam livres, igual eu sou. Eu sou livre hoje. Eu sou livre. Não sou preso em religião, não sou preso na Bíblia, não sou preso com ninguém. Tenho uma vida boa. Tenho a certeza da minha salvação. Pelo que eu já expliquei, já preguei. Como esse Deus é negativo, e ele não dá o braço a torcer, de tanto que eu falei aqui, era para mim não estar aqui fazendo vídeo. Era para mim estar numa cadeira de roda, ou morto, né? Se esse desgraçado, Deus desse século aqui, não conseguiu me matar antes de eu conhecer o verdadeiro Pai, agora que ele não vai conseguir mesmo. Não mesmo. Tá? Pode ter certeza do que eu estou falando. Entendeu? Tá? Então, não quero que vocês me sigam. Quero que vocês leiam e entendam. E, quer dizer, o Pai, o verdadeiro Pai, ele não vai obrigar vocês a nada. Vai depender de vocês. Quando vocês tiverem vontade e sede de querer entender as coisas espiritual, com certeza o Pai verdadeiro vai mostrar para vocês como mostrou para mim. Entendeu? Então, uma boa noite a todos. Desculpa de alguma coisa, tá? E próximo vídeo com certeza vai ter. Uma boa noite, fui.